Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso dominical, no final da tarde do primeiro dia da semana, para, durante 30 minutos, refletirmos assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Já há dezenas de programas, o Luz da Vida se debruça sobre o argumento dos novíssimos, verdades esquecidas. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana, terminada sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo fizemos 65 programas, ao tema do inferno 28 programas, e ao tema do paraíso, com esse, 26 programas. Retomamos com o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, a explicação da felicidade sem fim. Continuando o argumento abordado no programa anterior, estamos tratando dos bens acidentais no céu. O bem essencial é a visão e a posse de Deus. Os bens acidentais são todas aquelas realidades que integram a felicidade já aqui na Terra, mas que não podem ser vividas em plenitude por causa do pecado, por causa da limitação, da contingência, do tempo que nos torna cada vez mais caducos, sujeitos à inclinação, inclinados ao pecado, sujeitos ao pecado. Na felicidade sem fim não haverá nada disso. Hoje nós vamos tratar de uma imagem muito cara para Jesus, que é a imagem do banquete celestial. No livro do Apocalipse é dito: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É uma das bem-aventuranças do Apocalipse de São João. Uma das parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que descreve a felicidade sem fim, é a parábola das núpcias, isto é, o Senhor prepara uma grande festa, uma ceia, e convida todas as pessoas. Alguns não quiseram vir, ainda há espaço. Ele então vai e determina aos empregados que vão de novo convidar para que a sala esteja cheia, etc. Tem alguém ali que não tem a veste própria para a festa, e ele é tirado, e assim por diante. Essa imagem do banquete, que não é exclusiva do Novo Testamento. É uma imagem que já aparece no Antigo Testamento, a imagem do banquete das núpcias. O céu é descrito como um grande banquete, o banquete celestial. Com a palavra, o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, sobre essa imagem tão cara e tão, eu diria, tão apropriada para nós compreendermos o que é a felicidade sem fim. A felicidade sem fim como uma festa, com uma ceia festiva, com um banquete, como um banquete. O céu é um banquete. O corpo, que antes era grosseiro e compacto, despirá no céu a mortalidade, tornar-se-á sutil e espiritual, e assim já não precisará de alimentação. Na maior das delícias, a alma há de ser plenamente saciada com o eterno repasto da glória, que o Senhor do grande banquete servirá a todos, passando por entre eles. Alguém poderia objetar essa afirmação do Catecismo Romano, dizendo: mas tem uma passagem do Novo Testamento em que Jesus, ressuscitado, comeu peixe, alimentou-se na praia, depois que os apóstolos passaram a noite pescando, etc., e Jesus come. Será que isso significa que o corpo do ressuscitado precisa de alimentação? Tem que se alimentar? A resposta é não. O corpo não tem necessidade de se alimentar. É um corpo ressuscitado, é um corpo glorioso, é um corpo que não tem necessidade, por quê? De nada, para que ele se mantenha. Porque o alimento do corpo
é o alimento da alma, que é o próprio Deus. Não haverá carência, portanto, não haverá carência espiritual, não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá morte. As coisas antigas passaram. Já vimos esse texto dezenas de vezes do Apocalipse. Enfim, não há nenhuma imperfeição. Não há, portanto, necessidade, não se pode falar no céu de perda de calorias, de sede, de fome, de sono. O que é a fome? É o indício de que o organismo está debilitado e precisa de algo fora dele para se abastecer. O que é a sede? Mesma coisa. É o indício de que o corpo está desidratado e precisa de água, que é um elemento essencial para que as células se mantenham funcionando, os órgãos, os tecidos, etc. O que é o sono? O sono é a prova de que o organismo está debilitado, está cansado e precisa repousar. E o sono não deixa de ser uma espécie de morte, porque você está dormindo e você está morto. Como se você estivesse morto, completamente indefeso e assim por diante. No céu, o corpo do ressuscitado não vai ter fome, não vai ter sede, não vai adoecer, não vai envelhecer, não vai precisar de reposição, não vai morrer. Pois bem, é um corpo glorioso, que não precisa de absolutamente nada a não ser Deus, que vai completá-lo, que vai saciá-lo, que vai preenchê-lo, que vai planificá-lo, que vai divinizá-lo. Detalhes como o corpo do ressuscitado vai ter alguma imperfeição, o peso, como é que vai ser, a idade, como é que vai ser. Santo Tomás de Aquino faz uma suposição muito interessante. Ele diz que o corpo, e particularmente eu concordo com essa resposta, ou seja, o corpo do ressuscitado vai ter a idade de 10 anos ou de 50 anos? Uma pessoa que morreu com 10 anos vai ressuscitar com um corpo com que idade? Uma pessoa que morreu com 103 anos vai ressuscitar com um corpo com que idade? Essas suposições são interessantes até certo ponto. E como qualquer resposta, já que não temos elementos para dizer na Escritura, Santo Tomás de Aquino tem uma resposta muito interessante. Ele diz que o corpo da pessoa ressuscitada vai ter a característica da idade em que você chega na metade da vida. Porque o organismo, até uma determinada fase da vida, um determinado mês da vida, um determinado dia da vida, um determinado ano da vida, ele vai crescendo. Enquanto ele está crescendo, ele está incompleto. Falta alguma coisa. Alguma coisa ainda precisa ser acrescida. A partir de um determinado momento da vida, o corpo já começa a perder. É quando ele começa a declinar em direção à velhice e à morte. Ora, se você diz que o corpo do ressuscitado vai ressuscitar com a idade, vai ter a idade que ele tinha aos 90 anos, ora, aos 90 anos você tem um corpo imperfeito. Já que aos 10, 11 ou 12 anos de idade, por exemplo, esse corpo ainda falta se desenvolver, não chegou à maturidade. E a eternidade nem é carência, nem é deficiência. Bom, é uma explicação de Santo Tomás de Aquino, que me agrada muito. Se bem que não dá para dizer qual é, na vida de uma pessoa, o mês exato, o dia exato, em que o corpo está, digamos assim, naquela plena maturidade, em que não falta nada, não tem nada nem em excesso, nem em deficiência. Em todo caso, é uma suposição. Mas voltando aqui, e aqui eu cito 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 42 a 43, assim também é a ressurreição dos mortos, semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível, semeado no desprezo, ressuscita glorioso, semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso, semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual.
Pois bem, o texto é bonito, mas não é claro, não entra em detalhes a respeito da idade, a respeito das características pormenorizadas do corpo do ressuscitado. Em todo caso, grosseiro não. Compacto não. Ele vai traduzir, porque será sutil, porque será espiritual, a santidade da alma, vai traduzir em síntese a beleza, a perfeição do corpo de Cristo ressuscitado. Claro, só podemos dizer até aí. Não podemos dizer algo mais. E a respeito dessa imagem bonita do banquete, em que haverá fartura, haverá abundância, não comida no sentido de um banquete que tem macarrão, que tem feijão, que tem isso, que tem aquilo outro, que tem todo tipo de carne, que tem comidas suculentas, deliciosas, refinadas. Não é esse o sentido. Já vimos que o corpo, ele não terá necessidade de se alimentar, porque ele vai ser, juntamente com a alma, eternamente saciado com o repasto da glória. E o Senhor vai, e aqui eu cito Lucas 12, versículo 37, Lucas capítulo 12, versículo 37, palavras do próprio Jesus. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Agora vem o mais importante. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Olha que imagem bonita. O próprio Deus nos servindo. Num jantar, num banquete, saber que tem garçons ali à nossa disposição. O Senhor deseja isso, por favor, etc. No céu, será o próprio Deus a fazer isso. Deus nos servindo. Cingir-se significa preparar-se, como os garçons se preparam colocando os aventais ou as roupas, etc., para servir as pessoas. Que imagem bonita! É o próprio Deus, o garçom, o próprio Deus, o servente. Existe algo de mais jubiloso, gozoso, se uma pessoa de alta dignidade nos serve? Puxa vida, fulano está me servindo, eu era que devia servir a essa pessoa. No céu é o próprio Deus. O próprio Deus. Atenção, Lucas 12, 37. Em verdade vos digo, ele há de cingir-se, dar-lhes a mesa e os servirá. Imagem fantástica. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, vamos dar continuidade a esse argumento. Até lá. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 26ª vez, dedicado ao argumento do paraíso. Paraíso, ou céu, ou felicidade sem fim, ou visão beatífica, como queira, aquilo que nós professamos no último artigo do Credo, creio na vida eterna. Já dedicamos 29 programas ao primeiro dos novíssimos, morte, 29 programas, ao segundo dos novíssimos, juízo, 65 programas, ao tema do inferno, o terceiro novíssimo, 28 programas, e ao tema do paraíso, com esse, 26 programas. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Com o Catecismo Romano, agora vamos abordar o argumento do céu na ótica de uma imagem muito sugestiva de nosso Senhor Jesus Cristo e também do apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulos 9 e 15, e também do apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o tema da veste nupcial. Núpcias, festa de casamento. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Essa frase que nós professamos, que o sacerdote professa, mostrando o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus antes
um pouco antes da comunhão, na celebração da Santa Missa. É uma imagem muito sugestiva. O céu é descrito como uma festa, um banquete de núpcias. Vimos isso no bloco anterior. Agora, veste nupcial. Toda festa tem uma roupa apropriada para ela. Festa de núpcias tem uma veste apropriada. Veste nupcial. Lembram de uma parábola, a parábola das núpcias, onde o homem rico pede para os empregados saírem para convidar todos a participarem do banquete, porque a festa está preparada, banquete suculento, comidas, etc. A imagem que descreve o convite que Deus faz em Cristo para participar dessa felicidade, dessa alegria. O céu é para todos. Deus enviou seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna como banquete nupcial. Mas esta veste, ela é exigida, veste branca. Eu vi aqueles que, todos com vestes brancas, quem são esses? Eles vieram da grande tribulação, lavaram, alvejaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro, a temática dos capítulos 4, 5 e 6 do Apocalipse de São João. Então, agora, com o Catecismo Romano, vamos abordar o céu cujos habitantes, cujos moradores têm uma veste, a veste nupcial. Com a palavra, o Catecismo Romano. E quem poderá, então, desejar vestes preciosas ou adereços reais para o corpo, no lugar onde tais coisas já não têm serventia, onde todos se cobrirão de imortalidade e de grande esplendor, e como adorno cingirão o diadema da eterna glória? Vestes preciosas, adereços reais para o corpo. Há brincos, há colares, há cruzes até. Há elementos que integram a nossa vestimenta que custam muito dinheiro. Outros são baratinhos. Adornos, adereços, coisas que, vou usar uma expressão da minha terra, emperequetam a pessoa e tornam-na, digamos assim, eu não digo mais bonitas, porque beleza que é um conceito, beleza física, que é um conceito muito relativo, por favor. Não dá para você definir o que é beleza física, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto e vice-versa. Cada ponto é uma visão própria de cada pessoa. Os critérios de beleza, de feiura, etc., eles são muito relativos. Até porque existe a alma também. Beleza de corpo nem sempre é beleza da alma, e a recíproca também, ela é verdadeira. Pois bem, no céu não haverá necessidade absolutamente disso. Poder-se-ia conjecturar alguém dizendo que, no livro do Gênesis, no começo do capítulo 2, é dito que o homem e a mulher, Adão e Eva, colocados no paraíso, estavam nus. Aqui eu vou citar para vocês, literalmente, o comecinho do capítulo 2. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso no paraíso, o primeiro paraíso. Pergunta: no céu, as pessoas estarão nuas ou não? Minha opinião, estarão vestidas com vestes brancas, ainda que exista um significado espiritual da veste branca, que é a santidade, a pureza, o fulgor da graça, o brilho da santidade. A veste branca tem esse significado. Aqui é uma opinião minha.
custa-me a contemplar, no céu todo mundo nu. Ainda que se possa dizer que o homem e a mulher estavam nus no livro do Gênesis e não se envergonhavam, e precisamente onde não existe vergonha, onde não existe a malícia, não há necessidade da roupa, certo? Custa-me, porém, acreditar Adão e Eva no paraíso, sujeitos às intempéries do clima, frio, calor, etc., não vestidos de alguma forma para se proteger das intempéries. Em todo caso, essa discussão eu considero não relevante. Minha opinião é que na felicidade sem fim, sim, estaremos revestidos com esta veste branca. Isso sim é seguro, está no livro do Apocalipse. Mas como isso se concretiza, escapa à minha razão, e acredito que a sua também, imaginar o significado físico da veste branca. Mas atenção aqui, por favor, eu estou emitindo uma opinião pessoal. No céu não vai estar todo mundo nu, não. É uma opinião minha. Bem, em todo caso, vamos agora a essa questão biblicamente. Roupa cara, sapato caro, sandália cara, adereços, relógio, brinco, etc. Esse anel aqui não vai ter necessidade nenhuma se eu tiver lá. É um símbolo do desposamento da igreja da parte do bispo. Não vai ter necessidade de anel, de brinco, de batom, de cabelo tingido, não vai ser necessidade de roupa cara, de grife, etc., de joias. Não há necessidade, não há absolutamente, tudo isso é irrelevante, não tem serventia nenhuma. O corpo estará revestido da imortalidade, do esplendor de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Vamos ao texto. 1 aos Coríntios 15, versículo 34. Também é uma linguagem cifrada, por favor, não dá para interpretar ao pé da letra. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus, para vergonha vossa o diga. A palavra vergonha, Adão e Eva sentiram vergonha da sua nudez e se esconderam na moita. Onde estais? Ouvi teus passos no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Quem te disse que estavas nu? Nudez, vergonha. No céu não haverá absolutamente isto. Ninguém vai sentir vergonha de estar diante de Deus. Repito de novo a questão da nudez espiritual de que trata o livro do Gênesis, quando descreve que Adão se escondeu ao ouvir os passos de Deus no jardim. Trata-se de uma nudez espiritual, e trata de uma veste, ele se cobre com folhas, também a tradição da igreja, sobretudo os padres da igreja, interpretam isso do ponto de vista espiritual. Ele perdeu a graça, ele perdeu a pureza, ele perdeu a santidade, ele perdeu a intimidade com Deus, por isso sua consciência o acusa e ele foge da presença de Deus, envergonhado. Atenção, para vergonha vossa o digo. Vergonha, o tema da vergonha. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, temos: depois disso vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Vestes brancas, o tema já abordado. Minha opinião é que o corpo do ressuscitado, os corpos dos ressuscitados, todos no céu, com exceção dos anjos, estarão de alguma forma vestidos, e vestidos fisicamente, já que o corpo estará ressuscitado. Mas isso é uma opinião minha. Respeito quem pensa que no céu todo mundo vai estar nu, não vai ter roupa nenhuma. Respeito, mas não concordo com essa opinião. Vestes brancas
também tem, no meu entendimento, uma aplicação física. Trata-se de veste mesmo. E, finalmente, é o apóstolo, nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo dele ressuscitado, enquanto estava com os apóstolos, imaginar um corpo nu não entra na nossa cabeça. Jesus estava vestido. É verdade que ele aparecera para pessoas que estavam ainda sujeitas ao tempo, mas o corpo de Jesus ressuscitado, o texto não diz, mas certamente apareceu revestido de vestes. Vestes gloriosas, mas vestes. Está terminando mais um encontro nosso, desejo uma semana abençoada. Falamos da veste nupcial, falamos do banquete e vamos terminar no programa seguinte a nossa abordagem com o Catecismo Romano, descrevendo o quanto possível, quanto nos é autorizado com a Escritura, o argumento do paraíso. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.